A tentação existe, mas quem é o tentador? E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Segundo a mitologia, o tentador seria Lúcifer, um anjo que queria ser maior do que Deus, e que por isso provocou uma guerra no céu, o que culminou com a derrota de Lúcifer e a queda de 1/3 dos anjos. A doutrina espírita nos ensina que Deus é perfeito, mas podemos constatar pelos fatos que a obra de Deus não é perfeita, haja vista que podemos encontrar inúmeras falhas na natureza. Os seres que Deus criou são perfectíveis, mas não são perfeitos. Fomos criados simples e ignorantes, e com o tempo evoluímos. Fazendo coro com Kardec, podemos dizer que não somos uma parte de Deus, pois que do perfeito não pode sair o imperfeito. Somos individualidades e fazemos as nossas próprias conquistas à medida que evoluímos. Seguindo essa lógica, podemos afirmar que o anjo caído, apontado pelo evangelista no Apocalipse, é um filho de Deus, pois Deus nos fez a todos iguais. Ele não seria um ser perfeito, pois que teria alguns dos defeitos que são característicos dos seres em evolução. Fala aqui da inveja, da vaidade, do orgulho, da cobiça, entre outros. De forma reduzida, podemos dizer que o universo é composto pelo elemento material e o elemento espiritual. Os espíritos acrescentam o próprio Deus como sendo o terceiro elemento. Assim, Deus, Espírito e Matéria compõem a tríade universal. Estudando um pouco mais, sabemos que o nosso pensamento são compartilhados. Logo, não somos os nossos pensamentos, somos os seres pensantes que habitam momentaneamente um corpo físico. O homem, ao morrer, o corpo retorna ao todo universal, pois, segundo a lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O espírito, porém, conserva a sua individualidade. Emigra de um corpo a outro, passando certo período na erraticidade. No primeiro momento, o espírito é inerte. Aos poucos, porém, é impulsionado pelas leis de Deus a buscar a sobrevivência. Ligado ao corpo físico, o espírito reage ao meio externo, a nível químico. Busca as substâncias que lhe servirão de alimento. Foge das substâncias nocivas que lhe provocam a dor ou mesmo a morte. Por milênios, o espírito é impulsionado por esta dupla alavanca, a dor e o prazer. O que os cientistas chamam de instinto nada mais é do que a memória do espírito que migra de um corpo a outro e que conserva vestígios de memória das vidas passadas. Assim, um pássaro não precisa ser ensinado, constrói o seu ninho porque ele mesmo já aprendeu em outras vidas. O salmão conhece o caminho que deve percorrer, pois ele mesmo, em outras encarnações, já migrou pelos mesmos caminhos. Quando falamos em alma coletiva dos animais, podemos entender a influência que o todo exerce sobre as partes. Vou me explicar melhor. Assim como os animais, nós somos individualidades, mas quando estamos unidos em assembleia, temos a tendência de agir como os outros componentes da assembleia. Quem olha de fora pode dizer que ali está presente um único organismo, que reage em massa a qualquer estímulo externo. Assim como os animais, estamos mergulhados em ondas de pensamento, nas quais guardamos alguma sintonia. Não pensamos como os animais, porque eles estão em diferentes faixas vibratórias. Não pensamos como outros homens,
pois que nos agrupamos em outras subfaixas mentais. O espírito superior pode influenciar todo um cardume e comandar o seu deslocamento. O espírito superior pode influenciar uma comunidade e fazê-la evoluir. Assim como existe influência para o bem, existe influência para o mal. Entre os homens existem espíritos conscientes, encarnados ou desencarnados, que insuflam ideias de vingança, mascaradas da figura da justiça, que propagam a normalidade das drogas e da bebida, quando sabemos o grande mal que tais substâncias provocam. Eles também incentivam a violência e o desregramento do sexo, mesmo sabendo que o amor a tudo perdoa, a todos ajuda. Seguindo em sua evolução, o espírito atinge a razão, escolhe o melhor alimento e os melhores meios para alcançá-lo, reconhece possíveis perigos e racionalmente escolhe o melhor mecanismo de fuga. Aprende a se comunicar, grita para afugentar os inimigos e canta para atrair possíveis parceiros sexuais. Desenvolve uma linguagem capaz de expressar os seus principais sentimentos. Desenvolve afeição e aprende o que é o amor. Matar e morrer para ele é normal. Por isso, não acumula inimigos no plano físico e nem no mundo espiritual. Ele ainda é um animal, não tem código de ética, mas já sabe que deve tentar defender os mais fracos do bando. No nível dos animais, não podemos dizer que existe influência dos espíritos maus, pois os animais não racionalizam a ponto de perceber que tudo o que fazemos tem alguma consequência. Somente encontramos a figura do tentador no nível da evolução dos homens. Nós sabemos quando ajudamos ou quando prejudicamos. Sentimos a felicidade provocada pelos nossos bons atos. Alimentamos o sentimento de culpa quando agimos contrários à lei divina, que está registrada em nossa consciência. Nos mundos primitivos não temos tentadores, pois que nesses mundos a razão ainda é rudimentar. Nos mundos superiores, os resquícios do desequilíbrio desaparecem aos poucos, na medida que os espíritos evoluem. Nos mundos superiores ou divinos, já não existe tentação, pois todas as paixões humanas já foram vencidas. Logo, a figura de um anjo caído perde o sentido, e o espírito perde a evolução já conquistada. Resta observar os mundos de prova e expiação e de regeneração, iguais à Terra. Ao invés de ser um único tentador para toda a humanidade, temos um número infinito de tentadores que se espalham em todo o universo. Alguns são simples ignorantes, que buscam a satisfação de tolos desejos, e outros são racionais, querem a supremacia sobre o maior número de espíritos, ou a vingança contra comunidades, pessoas ou famílias. A ideia de mente coletiva também está presente entre os homens. Somos individualidades, mas sintonizados com pessoas como nós pensamos. Nos tornamos membros de um bando. Assim, os suicidas sintonizam com outros suicidas, estando eles encarnados ou não. Os violentos se atraem, tanto no mundo físico como no mundo mental. Compartilhamos pensamentos com o todo, mas as mentes individuais também podem nos influenciar. Kardec chama de obsessor ao espírito desequilibrado que tenta influir negativamente em nossas vidas. Assim temos as obsessões simples, ideias vagas em nossa mente que nos impulsionam para o mal. Temos as subjugações, domínio quase absoluto concedido por um espírito a outro, e a fascinação, influência perigosa, na qual a pessoa alimenta a crença de que é superior e que sempre está certa.
Jesus nasceu como todos nós nascemos. Ele experimentou a dor e o sofrimento. Experimentou também a influência de espíritos encarnados e desencarnados que lhe vieram tentar. Assim como Jesus fez, nós também podemos fazer. Quando a tentação quiser nos influenciar, sigamos a nossa consciência e racionalmente escolhamos o melhor caminho. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É preferível perder este corpo material a corromper a nossa própria consciência. Esse texto faz parte do livro Comentários ao Evangelho de Mateus, de Paulo H.C. Gonçalves. Que Deus abençoe a todos nós.